Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, para vocês que não me conhecem, meu nome é Cauê, eu faço vídeos aqui sobre a vida fora do Brasil há muitos anos, há quase 10 anos já. E se você não é inscrito no canal, quer saber mais sobre informações sobre morar fora, sobre intercâmbio e também conhecer um pouquinho mais da história de muitos brasileiros que vivem fora do país, a gente compartilha muitos aqui relatos, né? Então vocês vão poder também pegar muitos relatos de pessoas que estão vivendo na pele a experiência de morar fora do Brasil nos nossos podcasts que acontece aí semanalmente, mensalmente pelo menos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui do começo, né? Crise de acomodação. O que estava acontecendo, né? Acho que se vocês não são ainda inscritos no canal, se inscrevam, deixem um like, mas aqueles que já eram inscritos sabem que a gente vem postando mensalmente alguns relatos, né? E o pessoal vem comentando sobre a questão da crise de acomodação, pessoas que tiveram muita dificuldade em conseguir um quarto para alugar, para começar a sua rotina na Irlanda, e também a crise de emprego, né? Pessoas que demoraram um tempo a mais para conseguir trabalho, quando conseguiram pegaram poucas horas de trabalho. Então, vamos tentar entender um pouquinho por que as coisas estavam assim na Irlanda e agora por que aparentemente as coisas estão mudando agora mais para um lado positivo. Parece que as coisas realmente têm mudado bastante, tá? Então, o que acontece, pessoal? Algumas cidades, vou citar aqui principalmente as cidades do interior, que geralmente as pessoas procuram cidades com um custo de vida um pouco mais baixo para ver se consegue guardar um dinheirinho a mais ali, né? Então, ótimas cidades que tinham para fazer intercâmbio na Irlanda. Desculpem a voz, estou meio gripado, então, mas é o que tem para hoje. Então, algumas cidades que tinham assim grandes potenciais, né, para as pessoas conseguirem guardar um dinheirinho a mais, né, fazer um trabalho assim, manter um equilíbrio ali durante o ano todo, né, boas horas e ter um custo de vida mais baixo, eram as cidades de Waterford, Athlone, Bundoran, né, essas três cidades, principalmente Limerick também entrava nessa lista. Bom, desculpa, eu precisei fazer um corte aqui para poder assoar o nariz, senão vai ficar essa voz de pato rouco, nariz entupido, não dá não, né? Então, essas cidades, elas vinham sendo assim, muito cogitadas pelos brasileiros, estavam cada vez mais aumentando o volume de brasileiros nas escolas de inglês, né, dos intercambistas. Porém, o que a gente relatou no último ano de 2022 até mais ou menos o comecinho agora de 23. As pessoas estavam conseguindo acomodação muito mais caro do que era antes, né, de 2022, até um pouquinho antes da pandemia. Lembrando que o mundo parou ali, né, vamos considerar isso, o mundo parou em 2020 e 21 também, né, e aí conforme veio 2021, 2022, as pessoas foram se deparando com esse aumento dos preços dos aluguéis e cada vez mais difícil de encontrar um quarto decente para morar, sem contar a dificuldade de conseguir emprego. Então, até pouco tempo atrás, os nossos alunos de Waterford, de Athlone, estavam reclamando que que eles conseguiam trabalho, até conseguiam acomodação, por um preço justo, vamos dizer assim, um pouquinho mais caro do que antes, mas estavam com dificuldade de conseguir fazer mais horas de trabalho. Então, tinha gente assim, estava falando, eu estou fazendo 15 horas, às vezes eu faço 20, no mês muito bom tenho feito 30, né? Então, isso começou a preocupar muito as pessoas, né? E tem uma vilazinha também chamada Bundoran, que fica lá no norte da Irlanda, um lugar muito especial, bem alternativo, mas que eu indico, dependendo do perfil das pessoas, né? Eu sempre indicava bastante, né, essa vila, para aqueles que queriam guardar dinheiro, porque é o lugar mais barato do aluguel e tem muito movimento turístico no verão. Então as pessoas conseguiam fazer bastante horas no verão e deixar uma gordurinha ali para passar depois do inverno, que é mais devagarzinho, mesmo assim ainda compensava mais colocando assim um cálculo a longo prazo, né, anual, acabava até sobrando mais dinheiro do que pessoas que trabalhavam o ano todo em algumas cidades por conta do custo de vida, né. E Bundoran se tornou, assim, mais difícil, porque é um lugar muito pequeno, né, tem a habitação de lá são 2.000 habitantes,
em alta temporada isso chega a dobrar, mas o problema é que com a guerra da Ucrânia, muitos refugiados foram estabelecidos em Bundoran, nos hotéis, em acomodações, então isso afetou muito o turismo no país, tá? Então ficou muito devagar agora o último verão de 2023 e muitas pessoas resolveram renovar os seus vistos em outras cidades por conta dessas dificuldades, né? E agora, deixa eu tentar mostrar para você o que está acontecendo agora. Em algumas cidades, as coisas, por incrível que pareça, estão tendendo a melhorar. Então, primeira coisa que vocês vão fazer agora, um exercício para vocês fazerem depois desse vídeo. Vocês vão entrar lá no YouTube e vão acessar assim, ó. Vão colocar Enjoy World, que seria o nosso canal no YouTube, né? Não se esqueçam de se inscrever, a gente tá chegando aí a quase 60 mil inscritos. E eu tava tão feliz assim, né? Pô, eu tava batendo... Eu toda hora falando assim, não, a gente vai fazer 60 mil, mas tava com 58 mil e pouco, pra fazer 1000 é muito difícil, né? Mas vamos lá, vocês vão entrar aqui, ó, vocês vão ver que tem o início, tem essas abinhas aqui, ó, vídeo, deixa eu fechar aqui pra não confundir, vídeo, shorts, ao vivo. Vocês vão entrar aqui no ao vivo para pegar os relatos dos estudantes, né? Então, tem vários aqui, são todos recentes, ó. Tem pessoas de Cork, Galway, Athlone, Cork de novo, Waterford, Dublin, Athlone, Waterford novamente. Então, tem vários depoimentos aqui e vocês vão perceber que de uns meses para cá, vamos colocar 4 meses, deixa eu ver aqui... Bom, de uns 4, 5 meses para cá, né, desde o início da alta temporada, as pessoas têm relatado muito mais facilidades para conseguir trabalho, né? Então, aqui em Waterford, por exemplo, o Romero e o Ricardo, né? Eles estão fazendo aí a média de 60 horas por semana de emprego, né? De trabalho. Vocês sabem que na Irlanda ganha-se por hora, então quanto mais você trabalha, mais você ganha, né? E aí eu comentando para eles assim em relação à acomodação, eles falaram, não cara, parece que deu uma boa melhorada, deu uma aliviada, foi essa expressão que eles usaram, deu uma aliviada, que tem menos pessoas alugando, então tem mais acomodação aparecendo. E esses mesmos estavam reclamando até o início do mês que eles estavam com poucas horas. Então assim, e aí mesma coisa o Thiago aqui em Athlone, né, esse vídeo foi bem legal porque o Thiago ele tirou ali um tempinho do seu dia e foi caminhando, né, e mostrando a cidade de Athlone e conversando com a gente aqui ao vivo, né, respondendo as dúvidas dos inscritos e comentando que até aqui, inclusive, é a mesma coisa. Mais acomodações disponíveis e os brasileiros sem muita dificuldade para emprego e fazendo mais horas. Ele também estava nessa média de 50, 60 horas por semana de trabalho, né, o que é ótimo também, tá, pessoal? Aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Assistirem esses vídeos, né, desses relatos. Depois vocês vão entrar aqui no Google e vão digitar assim, ó, Daft, né, que seria .ie, que seria o principal site de imóveis, né, da Irlanda. E vão aqui nessa abinha Share, que é onde vocês vão ver, para vocês terem uma referência assim. Share significa compartilhar casa, tá? E aí vocês vão lá na cidade de vocês. Vamos colocar aqui Galway como uma referência. Por quê? Olha só que interessante isso. Até, digamos que nessa época do ano passado, de 2022, isso aqui que era o mais interessante, ó. Isso aqui, ó, chegou a bater 15, 20 acomodações disponíveis nessa época, entre setembro e outubro, mais ou menos. Olha que interessante agora, 60 quartos disponíveis agora em Galway. Gente, parece pouco, mas não é, tá? A gente já teve épocas do ano aí, ano de 2021, até um pouco antes da pandemia, que chegava a 12 acomodações disponíveis, né? Uma coisa que é interessante também, a gente percebe que os valores se mantiveram, né? Ó, 600 euros, mais ou menos, 700, isso quartos de cama de casal, né? Ó, 460 por um single, que seria cama de solteiro, 400 aqui, ó, compartilhado, tá? Em Galway é muito pouco comum quarto compartilhado, mas de vez em quando aparece algumas coisas, ó. 750, de repente aceita casais, 700, né? 250 a 440 por semana, esse aqui tá bem puxado, ó, 650 ao mês, né?
Isso Galway, né? Se a gente pegar o Waterford estava realmente muito complicado mesmo no ano passado. Eu lembro que nessa época do ano tinha, assim, média de 5 a 7 quartos disponíveis nessa época do ano. Por que eu falo nessa época do ano, setembro, outubro, pessoal? Porque é quando começam as universidades nessas cidades. Né? São cidades com grandes centros acadêmicos, então logo fica muito mais difícil de conseguir acomodação, porque eles acabam sendo tomados, né? Então, olhando assim, olha, subiu, né? Subiu o custo de vida em Waterford, já não tá mais uma média de 400 euros. Você ainda acha, né? Quartos por 400, às vezes até 350, mas é bem mais difícil. Ó, 410, ó, 620, deve ser centralizado aqui no Ferry Bank. Pô, 850 deve estar bem puxado, deve ser uma casa com 2 quartos apenas, 400 por mês, 600. Você vai a maioria com cama de casal, né? Enfim. Aí, o que mais que eu queria mostrar pra vocês? Bundoran, né? Vamos colocar aqui Bundoran. Bundoran, que é aquela a vilazinha que eu tinha falado. Ó, se a gente colocar assim, Bundoran, a vila, isso, os surrounds, né? Que seria os bairros em volta, tem muito pouco. Tá vendo? Tem 4 acomodações, né? E não existe universidade lá, tá, gente? É mais por conta dessa crise mesmo em relação aos refugiados. Ó, um quarto 400 euros, 125, ó. Isso aqui, gente, eu não sei se quantos quartos são, mas assim, ó, até uns 2 anos atrás, você conseguia apartamentos por 500 euros, apartamentos inteiros por 500 euros. Aqui, ó, já tá 400 o quarto, 125 a semana o quarto, ok, 370, esse aqui não tem nem foto. 350 para 400 por mês, enfim. Era bem mais barato, você achava quartos aí por 200, 250, né? Então já subiu bastante e tá bem complicado aqui, ó. Tanto acomodação quanto emprego. Então acho importante atualizar isso para vocês sobre cada cidade. Então é legal vocês olharem aqui e fazerem esse exercício, né? Vamos ver Limerick, que é a cidade mais... Desculpa, não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Ó, a cidade mais afetada de todas na Irlanda em relação à acomodação. Olha só, gente, 28, 29 quartos e parece pouco, ok, mas tá dentro, tá? Limerick é a terceira maior cidade do país, então assim, ainda é um número muito baixo, tá? É bom acender uma luzinha amarela aí quem pretende ir para Limerick, ficar de olho nessa questão de acomodação. E Limerick, que estava entre as 3 cidades mais baratas para morar e fazer intercâmbio na Irlanda, hoje já não é mais. Já não é mais. Então atentem-se a isso. Limerick ficou tão caro, que já está quase se equiparando a Cork. Tá mais caro do que Galway, gente. Então, e outra coisa, Limerick de todas as cidades foi a única que eu não recebi relatos positivos em relação à melhoria de empregos. As pessoas ainda estão com dificuldades de conseguir trabalho em Limerick. Olha isso, gente, o estado dessa casa super antiga, 800 euros por um quarto. É de se pensar, tá? É de se pensar realmente se Limerick ainda continua sendo uma boa opção. Tem alguns quartos aqui mais baratos, né? Mas realmente, assim, é muito pouco, né? E é uma cidade que não está proporcionando boas ofertas de trabalho para quem está precisando, né? Então, se vocês conhecerem alguém em Limerick que possa depois dar um relato, a gente até parou de receber estudantes em Limerick porque a gente não tem indicado, já tem mais de um ano, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido muito. E aqui, ó, até queria mostrar isso para vocês. A gente tem no nosso WhatsApp, a gente tem aqui os grupinhos, né? Então, Enjoy Family Galway, Athlone, Waterford, Dublin. Tem outros países também, né? Malta, UK. E aí o pessoal vai... Aqui tem também um grupo que chama Pub Boa Companhia, né? E esse grupo, o legal é porque assim, ó, todo mundo compartilha as suas experiências, entendeu? Então, por exemplo, atualmente a gente está com 116 estudantes ativos nesse grupo aqui. Cadê? Aqui, não, desculpa. 198 pessoas participantes atualmente nesses grupos, né? Então, normalmente esse pessoal aqui, eles acabam colocando as suas experiências, né? Pessoas de outros países vão lá, né, acabam sempre perguntando, como que tá aí, ir para acomodação e não sei o que. Então,
Eu acho legal colocar isso para vocês, porque a gente, não sou eu que estou dizendo, tá? Todos os dias a gente recebe feedback dessas pessoas, então acho que é importante eu atualizar vocês aqui, tá bom? Uma coisa que eu acho que é interessante vocês entenderem o que tem, por que que isso está acontecendo, né? Qual que é a razão de as pessoas conseguirem mais emprego agora, mais horas de trabalho, e tá ficando mais fácil a acomodação. Eu juro que eu pensei muito sobre isso, mas eu não consegui chegar num denominador comum aqui, tá? Eu não consigo dizer. Emprego eu posso até dizer que a gente acabou de passar por uma alta temporada, né? Agora tá acabando a alta temporada na Irlanda, então assim, na maioria das cidades as pessoas conseguiram fazer mais horas, né? Será que vai continuar assim agora no inverno? No próximo inverno, né? Que vai aí entre... Inverno, quando eu falo, pessoal, sei que tem outono também, mas vamos colocar a temporada fria, né? Que vai de outubro até abril, maio, mais ou menos, tá? É bastante tempo, né? Os meses mais fracos tendem a ser janeiro, fevereiro e um pouquinho ali de março, até quase o final de março ali. É difícil dizer. Será que o pessoal vai quitar todo mundo agora empregado? Será que eles vão conseguir se manter nos seus empregos? Será que eles vão conseguir manter essa quantidade de horas? Eu acho que vai cair um pouquinho em algumas cidades, né? Mas se vocês querem saber a cidade que, né, imagino que vocês devem estar se perguntando, qual a cidade que tem maior custo-benefício assim para trabalho, onde você consegue fazer mais dinheiro, trabalhar mais, é a cidade de Galway, tá? Só que Galway tem um agravante aqui que eu já vou passar para vocês já. E por que que Galway é a cidade que dá para você fazer mais dinheiro? Eu já falei isso em outros vídeos, mas se você é novo aqui, é que assim, a cidade de Galway é a segunda cidade mais turística do país, tá? Então depende muito de mão de obra de estudantes, né, pessoas de fora, imigrantes. Mas Galway não é a segunda maior cidade da Irlanda, é uma das menores cidades. E aí, quando chega a alta temporada, o fluxo, o movimento de turismo é tão grande que não tem mão de obra o suficiente na cidade. Então, quem está empregado começa a fazer mais horas para poder suprir essa carência, tá? E pessoal, isso não significa que no inverno eles não trabalham, não trabalham em muito, viu? Principalmente nos cafés, supermercados, né? Então, Galway é uma cidade que tem um excelente custo-benefício para trabalho, né? Porém, tem poucas escolas na cidade, são apenas 3, e são 3 escolas extremamente tradicionais. São escolas que a mais nova tem 30 anos. Então, são escolas mais caras que vão ficar mais caras, tá? Essa é uma coisa importante. Esse mês de outubro talvez seja o último que você consegue aproveitar os valores de 2023 para começar o ano que vem, 2024. Então, as escolas em Gauss já são caras e vão ficar mais caras, tá? Por que que as escolas em Gauss são mais caras, né? Normal, porque tem professores extremamente capacitados, com certificado Celsius, são as escolas que já têm várias premiações, são escolas muito antigas, né? Com tradição, e vão ficar mais caras por quê? Porque estão cheias. São escolas que estão cheias de estudantes, principalmente brasileiros, né? Então a escola não se vê numa posição de precisar fazer promoção, etc. Muito pelo contrário, eles estão precisando. A Atlantic, por exemplo, que é uma das escolas, subiu o preço que assim, foi para as alturas, né? Vai para 3.900 o ano que vem, só o curso, fora seguro, matrícula, material didático, etc. Né? Exame de proficiência. Então, essas escolas estão ficando mais caras para ver se eles dão uma equilibrada, talvez conseguir focar mais no mercado árabe, asiático, né? Países que têm, né, moeda que valem mais que o real ali. E agora tem um ponto importante para colocar para vocês aqui. Tem muitas escolas, eu tive agora no mês de setembro, num encontro que tem todo ano em São Paulo, no Brasil, o ICEF, que é uma associação organizadora de educação internacional. Então, juntam-se ali diversas escolas de inglês, universidades do mundo todo, com as agências do Brasil. Então, a gente vai fazer reuniões de 25 em 25 minutos, várias mesas, aquelas coisas de feira, né? E eu me encontrei com vários representantes de escolas na Irlanda que estão com, tipo assim, 5% de brasileiros na escola, o que é um número, assim, quase nulo, quase zero, nenhum brasileiro na escola. Eu falo isso porque a maioria das escolas de médio custo para custo mais baixo, principalmente as mais baratas, não tem nem estrangeiro na escola, só brasileiro. Se tiver, tem um boliviano, um mexicano e olhe lá, viu?
A maioria realmente são brasileiros, né? E as escolas mais caras, elas diminuíram muito o número de brasileiros, né? Então a gente tem escolas em Dublin, como a Atlas, inclusive já vou lançar de antemão aqui que a gente vai ter acesso a uma promoção muito especial da Atlas, que é uma escola premium, estão com 5% de brasileiros, e eles vão diminuir o preço porque eles precisam de mais brasileiros na escola, entendeu? Então é uma escola que vai valer muito a pena. ATC, Bray, ótima opção, uma solução aí talvez para quem quer um lugar um pouquinho mais imerso na cultura ali, com menos estrangeiros, né, menos brasileiros, e que é muito pertinho de Dublin, assim como Dunleary também. Que mais? Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui. Acredito que essas seriam as principais. Como que vai ser Bundoran no ano que vem? Ainda não dá para saber. Será que os ucranianos vão estar ainda ocupando grande parte das acomodações? Eu acho que aos poucos eles vão aprender a falar inglês e vão se ver ali muito limitados, porque Bundoran é uma vilazinha que vale muito fazer intercâmbio lá, mas não para morar, né, assim, constituir família, etc. Então pode ser que eles começam a se espalhar para outras cidades e aos poucos eles vão desafogando ali e as coisas vão voltando ao normal, mas não dá para prever ainda. O Waterford voltou muito a valer a pena, tá? O Waterford está valendo muito a pena, custo-benefício, assim como o Athlon também está valendo muito a pena. Por quê? São escolas mais baratas, embora vão subir um pouquinho, só ainda continua sendo as mais baratas. A acomodação em Athlon tem um ótimo custo-benefício, né? Tá na faixa aí de 400, 500 por mês num aluguel privado, quarto privado. O Waterford subiu um pouquinho o aluguel, né? Hoje é 450, 550, mais ou menos, até você acha às vezes por 400 também, mas voltou a ter emprego, né? Então o pessoal já não tem mais reclamado de emprego. Cidades que eu acho que vale super a pena hoje em dia. A cidade de Bray, embora a escola seja bem cara, também é uma escola que não tem brasileiros. Se eu não me engano, tinha 2 brasileiros matriculados e eles estão para acabar o visto e vão embora. A cidade de Dunleary é uma escola barata, embora o custo de vida lá não seja tão em conta assim, mas é uma escola barata e tá tipo 20 minutos de trem de Dublin, também acho que vale muito a pena. A cidade de Cork tem a Griffith College, né, tem a Cork English College, são excelentes instituições, porém os aluguéis subiram bem em Cork, tá? Dá para você trabalhar também, manter um equilíbrio ali durante o ano todo. Não é uma cidade que é forte pelo seu turismo, né? Então não dá para garantir que você vai fazer que nem o pessoal tem feito lá em algumas cidades 50, 60 horas, como Galway, por exemplo. Mas também seria bem interessante. Bom, eu queria passar essas informações aqui para vocês porque acho que seria interessante a gente tentar juntos aqui entender o que está acontecendo com o mercado. Eu suponho que o Daft, né, que é essa plataforma que eu mostrei para você aqui de aluguel de quartos, né, o Daft possivelmente agora, hoje em dia, está com mais acomodações porque existe uma outra plataforma chamada Hosting Power. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hosting Power. Esse aqui, ó. E essa plataforma, eu acho que esse site aqui, eles têm dado uma boa aliviada nas acomodações do Daft, porque é um outro tipo de proposta. Isso aqui é tipo um Airbnb local ali da Irlanda, onde você consegue pegar aí acomodação provisória de 1 mês, 3 meses, às vezes até consegue reservar por até 9 meses, se eu não me engano, tá? E você não precisa pagar todo o período que você vai ficar, você paga por semana. Existe uma taxa, que é a comissão deles, que é bem alta, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer vídeo sobre o Hosting Power também, sem problema, que acaba valendo a pena, porque você já vai ter que gastar mesmo de acomodação provisória, de um jeito ou de outro, a acomodação de escola é caro, então às vezes acaba valendo muito a pena, e eu tenho percebido assim muitas pessoas relatando boas experiências com o Hosting Power, porque embora tenham pago essa taxa de serviço alta, né, o pessoal tem conseguido chegar e ficar ali tipo 6 meses na mesma acomodação. Isso ajuda muito, até você se estabelecer, já tá trabalhando, com o inglês mais desenrolando e tal. Então o Hosting Power tem ajudado muito e eles têm aqui em todas as cidades. Só que quando você entra aqui e coloca Gal e tal, você quase não acha nada agora, porque realmente, né, o pessoal das universidades acho que optaram por pegar a acomodação do Hosting Power. Então, por exemplo, eu pesquisei com alguns alunos esses dias, né, Galway, por exemplo, tá sem quase nenhum quarto no centro da cidade, o Waterford também tá sem, então tá sobrando muito aqui no Daft, né? O que mais que eu tinha para dizer para vocês?
Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada para esse vídeo também não ficar muito grande, né? Assim, pessoal, eu sei que a maioria tende a ir para Dublin, né? O que tem acontecido com Dublin? Dublin, assim, não é muito problema de emprego lá, nunca foi, tá? O problema realmente em Dublin é o espaço. É uma cidade muito pequena e para muita gente mesmo. Então, assim, por que as pessoas conseguem fazer mais horas de trabalho em cidades pequenas, terem mais oportunidade de visto de trabalho na parte de emprego, assim, né, do terceiro setor, segundo setor? Em cidades menores e não em Dublin. Porque em Dublin, embora tenha muita oportunidade, tem muita gente precisando de trabalho. Então, que nem eu fiz um vídeo esses dias aqui, pessoas conseguindo visto de trabalho, trabalhando como kitchen porter, mesmo não tendo essa opção de visto para kitchen porter, que é lavar louça, né? Os donos dos estabelecimentos registraram as pessoas como chefe de cozinha que entra para o Critical Skills, para o visto de trabalho, para poder manter o kitchen porter lá trabalhando, porque não tem gente para trabalhar no interior, entendeu? Então, o problema em Dublin não é nem muito assim, trabalho, embora vocês não façam assim, consigam, né, manter ali 40 horas por semana, mais ou menos, o problema de Dublin é realmente o espaço e o custo, tá muito caro, tá mais caro ainda agora. Em Dublin, para você ter uma ideia, as pessoas estão pagando uma média de 400 a 500 euros numa cama. Assim, ó, tô falando os que estão mais conseguindo pagar melhor, assim, o mais barato possível, tá? Mas a média é 550, 600 numa cama, em um quarto com mais 2 ou 3 pessoas. Agora, imagina você trabalhando pra caramba, tendo que estudar, entregar trabalho da escola, etc e tal. Não pode faltar, né? Eu sei que é super cansativo. Aí, pô, gente no quarto à noite, entendeu? Às vezes a pessoa faz barulho pra chegar, você vai pra balada, não sei o que, não sei o que lá. Então a sua qualidade de vida no interior acaba sendo, além de ser melhor, porque você paga menos e ainda tem um quarto privado, o pessoal tem conseguindo fazer mais horas no interior da Irlanda, entendeu? Então, Dublin é uma boa opção dependendo do perfil da pessoa, tá? E aí, gente, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. A gente tem consultores para ajudar vocês a entenderem melhor, né, para saber assim o seu perfil, quais são os seus planos, seu objetivo na Irlanda, né? Eu tenho agendamento também, eu tenho um linkzinho para minha agenda de consultorias, caso vocês queiram bater um papo. Tá? Mas eu acho que seria interessante eu vir aqui atualizar vocês que a Irlanda, por incrível que pareça, está melhorando, né? E acho que isso vai ajudar muito aí as pessoas que estão pesquisando para onde ir, tá? Então mostrei para vocês ali os principais sites que vocês podem usar para fazer as pesquisas, mas vocês podem ter a nossa ajuda também, caso necessário, tá, pessoal? É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like para ajudar o vídeo, o YouTube a impulsionar o nosso vídeo, a gente ganhar mais inscritos, tá bom? Um abração, enjoy life, live your dream, cheers!